Bom, amanhã, dia 20 de novembro, é o Dia Mundial de Prevenção das Úlceras por Pressão. Um encontro que acontece no Hospital Moinhos de Vento pretende esclarecer com palestras e especialistas tudo sobre este tipo de lesão. Quem vem falar sobre esse assunto e também sobre o encontro é a enfermeira assistencial do Hospital Moinhos de Vento, Elisandra Kuhn, que também faz parte de um grupo de referência sobre úlcera de pressão. Boa noite, Elisandra. Boa noite, Tudo Regina. bom? Como é que vai? Obrigada Seja pelo muito convite. bem-vinda. Eu queria explicar direitinho para as pessoas o que é a úlcera de pressão, porque pelo nome, às vezes, a pessoa confunde, o nome né? assusta um pouquinho, né? Então, a úlcera por pressão nada mais é importante a gente deixar bem claro o que ela é. Ela é uma ferida, tá? Causada por um atrito por muito tempo pelo mesmo posicionamento. Por exemplo, se eu ficar 2 horas nesta mesma posição, eu já posso começar a ter uma úlcera. Quer dizer, claro, o tempo mínimo, então, seria 2 horas. É, o mínimo. O que acontece? As pessoas ainda confundem, né? O que eu posso te dizer? Foi no hospital? Não pode ser só no hospital quando a gente fala em úlcera. Às vezes o paciente interna porque ele fez esta úlcera em casa. A gente até pode falar aqui mais por ferida, para que as pessoas entendam. Lá no hospital, claro, a gente faz, nós temos escalas, categorias, a gente categoriza cada tipo de ferida por quais camadas da pele que ela atingiu. Assim, também temos o paciente que ele adquire essa úlcera no hospital, né? Então, o nosso foco é o quê? Mas por quê? Por ficar muito tempo internado, muito tempo deitado? Exatamente. Pacientes em estado gravíssimos em que tu não consegues mudar ele de movimento. Lá chamamos decúbito. Aqui vamos falar em movimentar o paciente de um lado para o outro, né? E aí não é uma só ferida. Muitas vezes fica várias, né? Várias. As mais comuns, né, no dia a dia são trocânteres, região sacra, região escapular, o paciente muito emagrecido e calcâneos, né, a região do calcanhar. Esses são os lugares onde mais ocorre a ferida no paciente. E a gente consegue perceber, por exemplo, vocês no hospital conseguem perceber, não, tipo assim, quando é que vai começar esse processo? Dá para evitar de alguma forma? Sim, a gente consegue evitar na maioria dos casos, né? Claro que quando o paciente ele já tem uma doença prévia muito grave, ele já tem uma vasculopatia periférica, um paciente diabético, é um pouco mais difícil, mas não que a gente não consiga, né? Quando ele vem tratar essa ferida também para nós, a gente também consegue fechar ela. Que ele saia com a ferida fechada ou bem encaminhado. Mas se ele está em tratamento já de alguma doença grave, por exemplo, ele pode tratar junto essa úlcera por pressão? Pode. O nosso grupo, ele é muito atuante no hospital, no Moinhos de Vento, né? Nós já somos conhecidas pelos médicos, pelas equipes, até os próprios fisioterapeutas nos pedem opinião, o que a gente pode estar trabalhando junto, em conjunto, para que a gente consiga prevenir a úlcera no paciente. E no caso do paciente que melhora e que sai do hospital, e tem ainda essas úlceras por pressão, ele demora um certo tempo para curar isso? Tem cura, quer dizer, demora muito ou não? Exato, tem sim, tá. O que a gente faz já para programar essa alta? A gente prepara o paciente para alta, tá? Eu não posso simplesmente dizer, Regina, vai embora com a tua ferida, eu não tenho mais nada a ver com o teu problema, né? Eu ainda tenho, mesmo que tu tenha chegado sem ele ou com ele, eu tenho a responsabilidade como enfermeira de já preparar a alta desse paciente. E a gente prepara, a gente treina o familiar, quem vai cuidar desse paciente? A primeira pergunta, quem vai tratar esse paciente em casa? Muitas vezes, não é só o paciente idoso que tem a úlcera. É um paciente jovem que teve um acidente de moto, ficou neurologicamente afetado, não vai mais ter uma vida de relação e vai ficar acamado. Então, esse jovem, ele também está propenso a ter uma úlcera por pressão. Então, o primeiro foco é a gente saber quem vai tratar essa ferida. E por que vocês estão realizando essas atividades todas em função desse assunto? Quer dizer, é um assunto que as pessoas ainda desconhecem, que precisam se informar melhor? É um assunto ainda desconhecido, assim como amanhã, que é dia 20, é o Dia Mundial de Prevenção, né, de úlceras por pressão, e muito pouco conhecido. Não é que nem um Outubro Rosa, que todo mundo sabe o que é. Né? Muitas vezes, quem sabe de úlcera por pressão? Quem teve um familiar internado. Porque se eu chegar e perguntar aqui nos bastidores, tu sabe o que é uma úlcera por pressão? Uma úlcera de decúbito? Né? As pessoas não vão saber.
Geralmente ela está mais associada com quem já tem um paciente idoso no domicílio ou, como eu te falei, um paciente com sequela em casa que precisa, né, desse cuidado. E essas atividades as pessoas vão poder participar, quer dizer, até para atender melhor os seus doentes? Sim. Tu diz atividade de amanhã? Isso. Sim, amanhã é aberto ao público, né? As inscrições são pelo site do hospital, né? Muitos profissionais vão estar envolvidos, a gente vai ter palestrantes, né? E eles vão trazer, na verdade, eu também vou estar palestrando amanhã, estudos de prevenção. Nós não vamos estar lá mostrando ferida aberta, a gente vai mostrar o paciente que fica muito tempo hospitalizado e não desenvolveu. E o que a gente, né? O que nós fizemos para que ele não adquirisse essa úlcera, que é posicionar o paciente mais vezes, os lençóis eles devem estar bem esticados, um cuidado, bem limpos, o paciente que come no leito, eu tenho que cuidar para não cair farelos, né? Aquele farelo da bolacha salgada, pode às vezes irritar, irrita quando tu vê tem uma bolacha ali, né, nas costas do paciente, todos esses cuidados. As hidratações, alimentação essencial e hidratação. Né? Porque senão eu não consigo praticamente nada se o meu paciente não estiver bem nutrido e bem alimentado. Não, e é bem também para as famílias, como a gente estava dizendo, porque muitas vezes em casa é alguém que vai, da família que vai cuidar. Nem sempre ele vai ter a condição financeira de pagar um serviço de home care, ter um enfermeiro disponível para ir lá avaliar. Nós usamos no hospital, nós temos por hábito sempre ligar para o paciente pós-alta. Né? E principalmente aquele paciente que te chama mais atenção, que tu sabe que aquela orientação talvez precise um reforço. Então nós ligamos e deixamos o nosso número para que ele nos retorne. E a gente de vez em quando, assim, muitas vezes a gente recebe essa ligação. Que ele foi bem para casa, mas está começando a ficar vermelho. Então a gente tem que pensar numa outra questão. O que a gente vai fazer para ajudar essa pessoa? Porque agora que ele ganhou alta, eu não posso só dizer... Não, agora tu não é mais o paciente do moinho de vento. Claro, tem que cuidar. Até porque o interesse é que ele não retorne, porque tratar uma úlcera não é barato. Né? E também não é fácil. Porque algumas úlceras necessitam de antibiótico na veia. Né? Os produtos não são tão baratos, então por isso que a gente opta sempre, vamos para prevenção, porque tratar é caro. Tá bom, te agradeço imensamente por ter vindo aqui. Eu também agradeço a oportunidade. Claro, imagina. Boa noite para ti. Boa noite. Obrigada.